Olá, que o Senhor fale o seu coração em nome de Jesus. E se sua vida ela recomeçasse agora? Muitas pessoas têm enfrentado um grande dilema a respeito de como seguir em frente depois de o mundo praticamente ter parado por conta da pandemia do novo coronavírus. A quarentena, gente, isolamento social afetaram todas as áreas da vida, financeira, familiar, saúde, entre outras. Mas ainda assim, se você está bem de saúde, agradeço, porque tem gente pior que você, né? Para muitos, as mudanças trouxeram a necessidade de recomeçar. Quem já viveu esse tipo de situação, não importa o momento ou a razão que levou a ela, teve que aprender ao longo do caminho como se reerguer. Mas a pergunta é como fazer isso quando se está perdido, desorientado. Isso é possível? Como se erguer? Como começar? Ai, Deus nos ajude, né? Então vamos lá, novas escolhas. Recomeçar é sempre mais difícil do que começar. E como fazer isso quando a queda, o fracasso vem depois de decisões erradas? Normalmente a pessoa que passa por isso paga um alto preço por suas escolhas. Situações que não se solucionaram geram perturbações, angústias e uma terrível sensação de fracasso, que é talvez o que você está sentindo, né? A coisa que você queria resolver e não resolveu, dá uma sensação de fracasso. Muitas pessoas carregam esse peso por anos e só têm o desejo de recomeçar. Elas pensam, se eu pudesse nascer de novo, fazer novas escolhas. No entanto, de acordo com a palavra de Deus, isso pode acontecer. O livro de Gênesis mostra que o próprio Deus decidiu dar uma nova chance à humanidade e recomeçou o mundo após o dilúvio. Além disso, diversas outras passagens bíblicas revelam como o Altíssimo permitiu que as pessoas recomeçassem suas vidas. Mas para aquele que se encontra nessa situação, para que ele tenha sucesso na caminhada, é preciso que tome uma atitude e é necessário que se alie ao único que não falha, o nosso Senhor Jesus, poderoso nas guerras. Essa reportagem traz histórias de pessoas que tiveram que recomeçar e que só conseguiram fazer isso com a ajuda do alto. Só Cristo pode nos ajudar a dar a volta por cima e a vencer nossas dificuldades. Só o Senhor que pode nos ajudar. Vamos lá, alguns testemunhos, né? Rejeitada após a doença, a professora Regiane Figueiredo, 32 anos, conheceu o trabalho de uma igreja. Ela conta que, apesar disso, não estava firme na fé, que ia na igreja por ir, mas não colocava nada do que ouvia ali em prática. Ela relata que começou a namorar aos 18 anos com um rapaz que também frequentava a igreja, mas que, assim como ela, não tinha entregado-se de fato a Deus. O namoro, que já não era muito bom, passou por momentos difíceis quando o pai dela faleceu. Regiane passou a ter depressão e teve vitiligo, uma doença cutânea que causa perda gradativa da pigmentação da pele e gera manchas esbranquiçadas por todo o corpo. Todo aquele sofrimento fez com que ela se tornasse uma mulher ciumenta e possessiva. Ela e o namorado passaram a se agredir verbalmente e fisicamente. Regiane recorda que o rapaz quis terminar, mas ela implorou que ficassem juntos. Apesar de estar em um relacionamento conturbado, me ajoelhei diante dele para que voltasse e ele aceitou. A partir daí começamos os preparativos para o casamento, chá de cozinha, buffet, etc. Quando faltava um mês para a cerimônia, ele disse que não me queria mais. Depois de 7 anos de relacionamento, a justificativa dele para o término foi que temia que os futuros filhos dele nascessem com a mesma doença da Regiane. Nossa, a vida acabou para ela. A Regiane revela que, ao ouvir isso levou ao fundo do poço. Para ela, a vida tinha acabado. Depois do fim do relacionamento, minha insegurança cresceu muito. Eu achava que não conseguiria ninguém. Depois disso, ela tentou o suicídio 3 vezes. Na última delas, já prestes a se jogar de uma ponte, ela destaca que pediu socorro para Deus. Eu tinha consciência de que se eu tirasse a minha vida, eu iria para o inferno. Então, pedi a Deus que ele me desse uma nova chance. Naquele momento, Regiane recebeu uma mensagem no celular de uma obreira e ela decidiu ir imediatamente à igreja. Ao chegar, ela conversou com o pastor e decidiu que queria recomeçar seu relacionamento com Deus. Glória a Deus. Eu tinha 26 anos, fazia
pouco tempo que tinha perdido um longo relacionamento e ainda sofria com isso. Contudo, entendi que quando se conhece o Senhor Jesus de fato, de verdade, poderia ter uma vida 1000 vezes melhor do que eu tinha. Glória a Deus, porque ela entendeu. Desde então, Regiane permanece na presença de Deus, ouve e obedece às direções passadas dele. Ela diz que Deus realmente restaurou sua vida amorosa. Ela conheceu o despachante de cargas Luan Figueiredo, 27 anos, com quem namorou 2 anos e 2 meses e estão casados. Hoje sou extremamente feliz porque me aliei ao único que é capaz de dar muito mais daquilo que podemos pedir. E a infância destruída, né? Agora, outra testemunha de uma pessoa que teve que recomeçar do zero, mas Deus sempre nos dá a vitória, amém? Infância destruída. Como recomeçar depois de quase uma vida toda de sofrimento? O controlador de acesso Anderson Pábio, dos Santos, Lisboa, de 29 anos, sabe muito bem que é isso. Ele afirma que desde pequeno tinha uma vida infeliz. Eu era espancado pelo pai desde os 5 anos. Anderson relembra que um dia seu pai estava bêbado e começou a bater em sua mãe. Ele tinha 7 anos, foi à cozinha, pegou uma faca e esfaqueou o pai, que revidou a agressão com uma facada nele. Depois desse episódio, Anderson passou a ter depressão. Sua mãe se separou de seu pai, mas isso não foi suficiente para que ele esquecesse a raiva que ele sentia. Olha que história, gente. Anderson começou a se automutilar. Essa ação durou a adolescência até os 22 anos. Por conta da tristeza que carregava, seu único desejo era morrer. Ele fez 7 tentativas de suicídio. Já fiz tudo para tentar tirar minha vida. E também me machucava fisicamente por causa do sofrimento interno que eu sentia. Eu sentia muito ódio. Cheguei a ponto de tentar assassinar meus pais enquanto eles estavam dormindo. E por isso fugi de casa. Fiquei 4 anos afastado da família. A ficha então caiu. Anderson relata que certa ocasião sentiu pela primeira vez medo de que algo ruim lhe acontecesse. Uma noite na balada eu arrumei uma briga com pessoas ligadas ao crime e elas me juraram de morte. Aquela situação o deixou sem saída, desesperado. Anderson entrou no banheiro da balada, dobrou os joelhos e pediu para Deus que o livrasse daquilo. Talvez você tá pensando, no último momento, né? Mas, graças a Deus, se arrependeu, não importa a hora. Depois disso, ele conseguiu sair sem ser notado, mas esse fato não fez com que ele decidisse estabelecer um relacionamento com Deus. Foi necessário que ele chegasse mais fundo. Em uma madrugada, tive uma parada cardíaca e senti muitos demônios vindo buscar minha alma. Eu não podia vê-los, mas sentia a presença deles. 20 minutos depois, entrei em óbito. Fiquei 40 minutos morto e fui levado ao hospital Bom Clima, em Guarulhos. A mãe de Anderson buscava pela transformação de vida do seu filho nas reuniões e pediu a Deus por ele. Naquela madrugada eu entrei morto no hospital e saí pela porta da frente andando. Eu vi que Deus era o único que podia me ajudar, pois vi a fé da minha mãe realizar o impossível. Nada que Deus faça por acaso. Olha que história, gente. E vamos continuar? Anderson passou a frequentar a igreja, buscar o Senhor e não demorou muito para se libertar e ser batizado com o Espírito Santo. Faz 6 anos que ele serve a Deus. Ele diz que eu achava que para mim não tinha mais jeito, mas Deus me deu uma oportunidade de escrever uma nova história. Aleluia! Glória a Deus! Outro testemunho, fortalecer a sua fé, como se levantar. A autônoma Viviane Gonçalves, 39 anos, também decidiu buscar uma nova chance. Ela, que conhece o trabalho da igreja há 20 anos, está como obreira há 18, relata que somente se interessou pela vida financeira há pouco mais de 2 anos, quando enfrentou problemas nesta área. Eu estava com uma empresa à beira da falência, eu trabalhava como venda de roupas, as coisas não deram certo e cheguei ao fundo do poço quando fiquei com a dívida de 64 mil. Misericórdia. Diante dessa dificuldade, Viviane só tinha uma alternativa: recomeçar do zero. Ela recorda que reconheceu que o seu problema não era abrir outro negócio, mas com quem ela faria parceria para alcançar o sucesso. Eu nunca levei a sério a reunião do Congresso de Sucesso.
Eu fazia tudo do meu jeito, aos olhos humanos era impossível recomeçar algo profissionalmente falando. A melhor saída seria trabalhar para os outros. Foi quando me revoltei. Eu não aceitava aquela humilhação. Olha a escolha dela, hein? Viviane passou a frequentar as reuniões e pediu a Deus que lhe desse uma chance de recomeçar. Eu já tinha errado uma vez como empresária e não podia errar de novo. O Espírito Santo foi me dando direção sobre o que eu poderia fazer para sair daquela situação. Aí tive a ideia de começar a trabalhar com bolos doces e salgados. Viviane explica que não tinha ideia de como começar o negócio, precisou ter coragem e fé. Ela foi vendendo seus produtos aos poucos para os conhecidos e parentes. Depois começou a vendê-los online e em seguida ampliou sua linha e passou a oferecer kit de festa. O projeto começou em 2019 e foi crescendo paulatinamente. Eu via Deus me mostrando e me ajudando a recomeçar com um dom que Ele mesmo me deu. No entanto, ela argumenta que com a pandemia se sentiu ameaçada, mas confiou em Deus. E em vez do isolamento prejudicar o seu trabalho, passei a vender como nunca. Nos finais de semana tenho pedidos para 12 a 15 festas. Meus clientes me procuram e já me pagam antecipadamente. Eu vejo Deus me honrando. Glória a Deus. Viviane quitou sua dívida e além disso está ampliando seu espaço de trabalho, pois ele ficou pequeno diante de tantos pedidos. Não foi fácil, né? Certos dias eu pensava em desistir, mas a cada manhã Deus me dava força. Ele é Deus de renovo, ela finaliza. Deus recomeça. Caro leitor, talvez você pense que o ano acabou e que nada mais pode ser feito para mudar sua situação. Seu desejo é recomeçar, mas você não sabe como fazer isso. A cada amanhecer, Deus dá uma nova chance de recomeço ao homem e a isso chamamos de sua bondade e fidelidade contínuas. As Escrituras Sagradas descrevem em Lamentações 3:22 as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Se o próprio Deus recomeça todos os dias, por que você também não pode se levantar e sair desse cenário de fracasso? Ele lhe dá forças para seguir em frente. Recomece hoje, procurando uma igreja para você adorar, para você unir forças e procure o Senhor, adore o nome dele todos os dias. Amém? Bendiga ao Senhor. Eu tenho certeza que assim como Ele ajudou essas pessoas, Ele também vai te ajudar. Não tem nada impossível ou difícil para Deus. Deus abençoe sua vida.